Olhos, objeto de reflexão para os poetas, primeira ponte de conexão entre os apaixonados, testemunhas do bem e do mal, estruturas que, segundo a própria Bíblia Sagrada, são capazes de iluminar toda a alma, se de lá entrarem as informações corretas. Já parou para analisar a importância da sua visão? E como seria vivenciar experiências importantes sem o auxílio dessa ferramenta? Mas, afinal, como isso poderia acontecer? Olá, pessoal! Vamos conhecer as estruturas das vias ópticas? Na região dos olhos, vamos imaginar a presença de receptores visuais, neurônios 1, 2 e 3 na retina e o neuroepitélio que reveste a cavidade do globo ocular. Posterior à retina, existe a mácula lútea, no centro da qual se nota uma depressão, a fóvea central. A mácula é a região da retina onde a visão é mais distinta. Medialmente à mácula, há a papila, de onde fibras da retina nasal e temporal sairão para formar o nervo óptico. Os nervos ópticos dos dois lados convergem e formam o quiasma óptico. Neste quiasma, as fibras oriundas da retina nasal cruzam para o outro lado, enquanto as fibras temporais seguem no mesmo caminho, sem cruzamento. Logo, cada trato óptico contém fibras temporais da retina do seu próprio lado e fibras nasais da retina do lado oposto. Temos também o corpo geniculado lateral, uma estrutura muito importante que possui os neurônios 4 e de lá constituem a radiação óptica, que terminará na área visual, área 17 do lobo occipital. Agora, acima, podemos observar o esquema dos campos visuais dos dois olhos. O lado mais medial corresponde ao campo visual nasal, que é percebido pelas respectivas fibras das retinas temporais, como podemos observar, enquanto os campos temporais são percebidos pelas respectivas fibras das retinas nasais. Observe. Em seguida, veremos a importância dessas informações. Bom, o primeiro exame que a gente vai testar é a acuidade visual. Esse exame ele é testado com o paciente a 6 metros da tabela de Snellen, que é aquela tabela padronizada com aquelas 8 lentes. Então, quando você for testar, você deve fechar o olho e fazer o exame, exatamente. A gente tem também algumas tabelas padronizadas que podem ser utilizadas próximas ao leito, que devem ser colocadas a aproximadamente 35 centímetros de distância do paciente. E do mesmo modo, você vai ocluir o olho e vai tentar identificar as letrinhas aqui. E o próximo exame que a gente vai testar é a campimetria. O modo mais simples de testar a campimetria é por confrontação. O paciente deve estar a cerca de uma braçada do examinador e eu vou pedir para você ocluir o seu olho direito enquanto eu vou ocluir o meu olho esquerdo. A minha mão vai estar a uma distância equidistante, tanto do paciente como do examinador, e eu vou aproximando a minha mão e a partir disso você vai dizer se consegue identificar ou não, ok? E agora? Tá parado ou tá mexendo? Está parado. Tá parado? Uhum. E agora? Agora mexeu. Tá mexendo? Sim. Certo. É importante a gente avaliar os 4 campos, os 4 quadrantes do campo visual e a gente deve testar nos 2 olhos, certo? Certo. Bom, e o último exame que a gente vai testar é a oftalmoscopia ou a fundoscopia. A gente faz esse exame com o uso do oftalmoscópio, que pode ser indireto, aqueles utilizados na cabeça pelos oftalmologistas, ou os diretos. É importante a gente fazer esse exame em um ambiente com pouca iluminação e a gente deve ajustar o oftalmoscópio na questão de brilho, luz, intensidade e filtro, de acordo com a pupila de cada paciente, certo? Bom, nesse exame é necessário que você retire os seus óculos, como você já retirou. Muito obrigada. Eu vou pedir para você estender o seu polegar direito e olhar para ele enquanto eu vou analisar o seu olho esquerdo. Vou me aproximar a cerca de 15 graus do centro do paciente e procurar o reflexo vermelho. A partir desse momento, eu aproximo o oftalmoscópio e procuro analisar o disco óptico, que é a parte bem delimitada e mais rósea da retina.
Ao se realizar os exames semiológicos da visão, dá para perceber como está o campo visual do paciente, ou seja, se tem alguma parte que ele não consegue enxergar com algum dos olhos, o chamado escotoma, que é a cegueira de parte do campo visual. Vamos ver agora algumas situações em que houve lesão ou comprometimento da via óptica e quais as consequências para a visão do indivíduo. As falhas no campo visual variam de acordo com a área acometida, podendo variar desde cegueira completa do olho acometido até falhas em quadrantes do campo visual. Nas cegueiras completas, a lesão está no nervo óptico do olho correspondente. Se a lesão está à esquerda, a cegueira é à esquerda também, podendo ter sido em razão de um traumatismo ou glaucoma, por exemplo. Há casos em que perde-se metade do campo visual, o que é chamado de hemianopsia. A hemianopsia heterônima é quando lados diferentes dos campos visuais são perdidos, ou seja, parte da luz que vem pelo lado esquerdo e parte da luz que vem pelo lado direito não é percebida para formar a imagem. Então, o paciente vai perder a percepção dos dois campos temporais, por exemplo, no caso da hemianopsia heterônima bitemporal, que é a chamada visão em corredor. Isso ocorre por lesão na parte medial do quiasma óptico, por um tumor da hipófise, por exemplo. A hemianopsia homônima é quando fica acometido o mesmo lado do campo visual, ou seja, todo o estímulo luminoso que vem de um lado do paciente não é percebido, e o resultado disso é que o paciente apresenta uma falha no campo nasal de um olho e no campo temporal do outro olho, sendo mais comum nas lesões do trato óptico, mas que pode ser também por lesão completa das radiações ópticas de um dos lados, sendo, nesse caso, o direito. Também há casos de hemianopsia nasal em apenas um dos olhos, por uma lesão na parte lateral do quiasma óptico. Uma outra categoria de falha no campo visual são as quadrantanopsias, ou seja, são aquelas alterações em que o paciente tem apenas um quadrante visual acometido. No vídeo, pode ser visto um caso de quadrantanopsia homônima superior esquerda. Nesse caso, foi em decorrência de lesão parcial das radiações ópticas da metade inferior das retinas nasal esquerda e temporal direita, como por um tumor do lobo temporal, por exemplo, resultando em perda da visão dos quadrantes superiores do campo temporal esquerdo e do campo nasal direito. As quadrantanopsias homônimas também podem ser causadas por lesões no córtex visual primário.